Seguinte, então aí a gente teve a Constituição de 88, ela é um marco na nossa história, tá? A gente nem sempre teve essa Constituição, não, tá? O Brasil é um país que é marcado pela inconstância política, tá? O Brasil já teve 7 constituições, tá? 7 constituições, sendo 6 promulgadas, né? Assim é mais fácil. Sendo 6 promulgadas e uma outorgada, tá? Primeira Constituição de 1824 de Dom Pedro I, tá? Ela foi uma Constituição outorgada, ou seja, foi feita a gosto dele, não foi uma coisa popular. A nossa Constituição de hoje, a Constituição de 88, ela é considerada a Constituição mais democrática que existe, que a gente já teve, tá? Ela traz direitos históricos da humanidade, tá? O habeas corpus, por exemplo, que é de 1215, lá do Império, lá do Reino Britânico, por exemplo, que foi incorporado, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança, ação popular, direitos civis, direitos políticos, direitos princípios fundamentais, tá? Direitos dos partidos políticos, das pessoas jurídicas, tá? Estrutura do Estado e até fala mais do que deveria, tá? Esse é um problema que é da nossa Constituição também. A gente vai dizer, se a gente pudesse definir a nossa Constituição, a gente vai dizer que ela é prolixa, tá? Ela é prolixa, ela fala mais do que deveria. Ela deveria se ater justamente àquilo que ela tem que fazer, que é constituir a República Federativa do Brasil, tá? A República Federativa do Brasil, dizer como as coisas vão funcionar. E não está falando, por exemplo, que o Colégio Dom Pedro II, lá do Rio de Janeiro, é de obrigação da União. Isso deveria estar numa lei e está lá na nossa Constituição. Ela não deveria se ater a isso, tá? Ela está legislando muito mais do que deveria. Então, a Constituição, ela deveria ser pura, e a nossa Constituição, ela é mista, tá? Ela é prolixa, ela fala muito mais do que deveria falar. A nossa Constituição, ela é dogmática, tá? Ela nasce com o princípio que tem que ser seguido por outras leis. Ela é dogmática. A nossa Constituição, a forma dela é escrita, tá? Então, a gente vai dizer que a nossa Constituição, ela é formalizada, tá? Ah, os livros, a história, ela traz tipos de constituições que são dogmáticas, que são verbais, mas elas em si não constituem necessariamente uma Constituição. Cita, mas não tem nenhum caso que ocorreu. Se eu pudesse falar para vocês de uma Constituição verbal, a gente poderia dizer dos 10 mandamentos, não é isso? Da Bíblia lá, de Moisés, ele seria uma espécie de Constituição verbal. Mas espera aí um pouquinho, ela não estava escrita nas pedras? Então ela não é verbal, ela é escrita, tá vendo que não fecha a história? Então tem essa particularidade. E a nossa Constituição, ela é uma polêmica, e eu trago do jeito que é para vocês, e vocês que vão julgar isso, tá? Tem gente que diz que a nossa Constituição ela é rígida, tem gente que diz que a nossa Constituição é semi-rígida, tá? Existe essa briga hoje para saber o que é a nossa Constituição. Galera, a nossa Constituição, ela é tida como rígida, tá? Ela é tida como rígida por uma parte da doutrina. Por outra parte, ela é tida como flexível. E pelo neoconstitucionalismo, ela é tratada como semi-rígida. Deixa eu te explicar. Uma Constituição flexível é uma Constituição que eu posso mudar. E no Brasil, a gente pode mudar a nossa Constituição por meio da emenda constitucional. Uma emenda constitucional, a gente pode mudar alguns artigos da Constituição e isso é considerado uma Constituição flexível. Quando a gente fala de Constituição rígida, quer dizer que essa Constituição ela não pode ser alterada de nenhuma forma. E a nossa Constituição, parte dela não pode ser alterada de nenhuma forma. É a parte rígida da Constituição, que a gente chama de cláusulas pétreas. Está lá no artigo 60 da Constituição, como o voto, o regime democrático, deixa eu ver se eu lembro o outro, os princípios da dignidade da pessoa humana, então não pode ter pena de morte, né? As pessoas não podem ter os seus direitos minimizados. Essa parte, ela não muda. Por isso que ela é chamada de rígida, tá? Por isso que ela é considerada rígida, porque essa parte não tem alteração. Vai ser sempre assim, tá? E a nossa Constituição, ela agora com o neoconstitucionalismo, tá? Que tem como proeminente o Alexandre de Moraes, antes dele ser ministro do STF, ele é, na verdade, né, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, tá? Ele e Gilmar Mendes.
Não faço juízo de pessoas. Eu não estou falando do pedreiro, eu estou falando da casa que foi construída, estou falando da obra dele. A obra dele é muito boa, tá? Ele é muito inteligente. Alexandre de Moraes, ele é muito inteligente, é por isso que ele está onde ele está e ele faz o que faz. Ele é muito inteligente, tá? A obra dele, do neoconstitucionalismo, da nova forma de ver a Constituição, traz que a forma correta da gente descrever a nossa Constituição é classificando ela como neoconstitucionalismo ou semiflexível. A gente olha para ela como semiflexível, onde a gente tem partes da nossa Constituição que eu posso alterar e partes dela que eu não altero nunca, que ela vai ser fixa o tempo todo. E parece que é a visão mais aproximada do que seria correta, tá? Parte a gente pode mudar e parte a gente não pode mudar. A nossa Constituição ela é dirigente, tá? Ela vai ser o nosso guia de ações que a gente vai ter. E a nossa Constituição, por exemplo, ela diz que os entes da administração pública só podem fazer aquilo que está na lei. E o Wender, enquanto pessoa física, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não pode proibir, tudo aquilo que não está proibido por lei. Então, são formas diferentes de liberdade. Essa aqui, eu posso fazer tudo que não está, eu só posso fazer aquilo que está na lei, eu chamo de estrito sensu, tá? E essa que eu faço tudo que não está na lei, posso fazer tudo que não está na lei eu não posso. É chamado de lato sensu, tá? Então, são dois tipos de liberdade. Isso aqui que é o importante. Esquece o nome lá em grego. O grego não importa. Presta atenção em duas coisas. O Ender, enquanto pessoa física, o Ender pode fazer tudo que não está proibido. O Ender, eita, fechou tudo aqui. Agora, o Ender, enquanto pessoa jurídica, tá? O Ender lá bateu o ponto, começou a trabalhar, ele só pode fazer aquilo que está na lei. E o que isso gera? Considera uma jabuticaba. Uma jabuticaba. O que é uma jabuticaba, Ender? É aquela frutinha pretinha que tem no cerrado, né? O nome daquilo é uma jabuticaba. A gente dá o nome dessas coisas muito peculiares que acontecem no Brasil de jabuticaba, porque jabuticaba só tem no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar jabuticaba, tá? Só encontra no Brasil. E a gente dá o nome dessas situações jurídicas que só acontecem no Brasil como uma jabuticaba. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. No Brasil, o tipo de presidencialismo é chamado de presidencialismo de coalizão, que nasce no princípio da governabilidade, que a gente já voltou várias vezes nesse assunto, eu vou voltar várias porque é importante. Quando o presidente da República ele ganha a eleição, ele comemora bastante, não é isso? Ganhei a eleição. Mas isso quer dizer que ele vai governar? Depende. A lei, a governabilidade formal diz que sim, ele vai governar. A prática é que ele tem um Congresso, e o Congresso ele vai frear as suas ações. É o chamado checks and balances, tá? Feios e contrapesos. O presidente não faz tudo o que quer, não, galera. O presidente não faz tudo o que quer. O presidente só faz aquilo que é autorizado por lei. E o Congresso fiscaliza ele, tá? O Congresso fiscaliza ele e o Supremo Tribunal Federal, ele fica inerte. Mas se ele for acionado também, ele vai agir. Então, o presidente, ele só pode governar com a autorização do Congresso, porque todas as leis que ele precisa, todas as reformas que ele precisa passar lá no Congresso. Isso, na prática, institui que, se o Congresso quiser derrubar o presidente, é muito fácil. Qual que é a votação mais importante que tem? Do presidente da República ou do Congresso? Do Congresso. Se você tem um Congresso Nacional forte, o presidente não faz o que quer. Ele não aprova reforma, ele não aprova leis, ele não consegue aprovar o plano plurianual, ele não consegue aprovar a lei de diretriz orçamentária, ele não consegue aprovar a LO, tá? A lei orçamentária anual. Não consegue aprovar nada. Ele está ferrado, ele não vai governar. Quer um exemplo disso? Dilma Rousseff. O dia que o Congresso virou as costas para Dilma Rousseff, em um mês ela caiu. Um mês. Aprova o impeachment, passa o processo, pronto, ela já está afastada. Pelo menos afastada ela já está. E depois isso foi gabaritado lá pelo o Senado Federal, que aprovou o impeachment dela, tá? Galera, motivo a gente inventa, tá? Se eu quero tirar o cara, o motivo não falta. Qualquer coisa é motivo, né? Motivo a gente inventa. Tirar uma pessoa do poder é um golpe militar, não importa a circunstância, tá? É um golpe militar. Se isso melhorou, piorou, aí a gente discute, tá? Mas que tem esse entendimento. No Brasil, o presidencialismo é de coalizão. Olha o que acontece.
Lula ganhou a eleição. Qual que foi uma das primeiras coisas que ele fez? Deu um cargo para presidente do gabinete civil, tá? Dos cargos dele lá, uma pessoa muito próxima dele, e os caras desceu para o Congresso e falou assim, ó, seguinte, a gente tem que formar a bancada do Congresso, a gente precisa formar o governo, a bancada do governo. Foi lá no PL, e aí, quer fazer parte? Foi lá no PTT, quer fazer parte? Foi lá no MDB, hein? Quem diria? PT e MDB do mesmo lado. Quer fazer parte do Congresso? Sabe por quê? Porque por mais que ele tenha a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua ideologia e a forma que ele quer aplicar e criar, né, administrar o país, ele não faz isso sozinho. Se ele não for lá bater na porta de todos os partidos para formar a maioria, ele está ferrado, ele nem começa a governar, tá? Nem começa a governar. E isso cria margem para a corrupção. Esse é o problema que a gente tem nesse sistema de governo que a gente tem. Porque a gente vai chegar lá para o deputado e vai falar assim, ó, tem que passar esse projeto de lei aqui. Aí o deputado olha e fala, ih, presidente, isso aqui é polêmico, hein? Isso aqui é polêmico, a galera, a sociedade não vai gostar. Quer saber? Eu aprovo, mas eu quero um cargo no governo. E é isso que acontece. Por que você acha que a gente tem 38 ministérios? 38. É um para cada partido, é. Simples assim. Um para cada partido. É loteado, tá? A única vez que a gente não teve isso foi na época do governo Bolsonaro e é por isso que o governo não deu certo. Porque essa é uma forma de todo mundo participar do governo. Se é certo, eu considero que não. Eu considero imoral. A gente deveria votar pensando no bem do Brasil. Mas isso é as ações republicanas, complexas ações, aonde o governo, por mais que esteja lá no palanque falando mal do outro, na hora que ele ganha, a conversa é outra. Vamos lá atrás do cara que a gente tem que fazer um governo. Mas a gente odeia o cara. Dane-se que a gente odeia o cara. Se eu não tiver o cara do meu lado, eu não vou governar. Eu tô fora. E meia hora ele me tira. Ele junta a tropinha dele ali e ele me manda embora. E não é isso que eu quero. Eu quero continuar a poder. Estou ganhando 50 mil por mês, eu vou sair? Você tá doido? Claro que não, né? Então, ó, a política, no final das contas, a gente fica brigando pelos caras e os caras são amigos, velho. Você bota fé que os caras são amiguinhos, tem um grupinho de WhatsApp ali. A gente que fica se ferrando por causa disso. Então é isso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, tá? E isso tá na prova de vocês. O tipo de presidencialismo no Brasil é por coalizão. Coalizão. O presidente da República não governa sozinho. Wender, e se o presidente da República começar a governar sozinho? Inconstitucional, crime de responsabilidade, impeachment e prisão. Isso é uma ditadura. Uma ditadura, é uma ditadura. Então, o que acontece? O Senado, eu tenho que falar disso para vocês, que é uma coisa que só tem no Brasil também. A gente tem as verbas do parlamento, tá? As verbas do parlamento, que é um dinheiro que é da União, que pode ser dado para deputados e senadores para que eles invistam isso em obras no seu estado. Então, é muito comum. Como que isso é feito hoje? Antigamente, lá no 95, 96, mais ou menos, é o ano mais ou menos que eu nasci, a galera dava por questões de proporções. Então, o estado de São Paulo é maior, ele tem direito a mais verba. O estado lá do Acre é menor, ele tem direito a menos verba. Só que isso cria uma desigualdade social muito grande. Se eu dou para o deputado as verbas de parlamento porque ele é maior, né, ele vai fazer a política dele lá, ele vai dar isso para o governo, mas a gente vai continuar substanciando a desigualdade social. Aí não é bacana. Como é que é feita hoje? E não é do atual presidente, não. Desde a época lá do Michel Temer, da Dilma, lá do Lula 1, do FHC, já era feito assim. A gente dá a verba em quem vota com a gente. Quem não vota com a gente, eu vou postergar. Eu vou postergar, eu vou postergar, e na hora que eu quiser eu dou. Simples assim. Isso é republicano? Não. Mas isso é uma negociação complexa que acontece e vocês têm que entender isso. Então, olha só. Esse dinheiro vai para o bolso do deputado, do senador? Não, esse dinheiro não vai. Ele tem que ser utilizado para saúde, educação, esporte, lazer, mas os deputados utilizam essa verba para fazer política. É claro que é para fazer política. Então vamos imaginar o seguinte: vai ter uma votação polêmica para aprovar o fim da posse de arma de fogo. Vamos acabar com a posse de arma de fogo. Ninguém vai ter mais posse de arma de fogo. O Wender, sou contra isso. Não quero isso, não, tá? Eu sou contra. Aí a galera vem negociar e fala assim, ó, pra mim, ó, Wender, seguinte, se você votar a favor,
A gente vai liberar suas verbas de gabinete, vai liberar aí na base aí de 3 milhões de reais. Aí você pega esses 3 milhões e dá lá para o governo do estado de Goiás, ou lá para o Hospital do Câncer, ou para reformar uma rua, ou para reformar uma creche, e aí você pode fazer política com esse dinheiro. Então é isso que acontece, tá? Então a gente tem, volta e meia, a gente vê um senador, um deputado federal, que ele vai até a nossa cidade inaugurar uma obra. E ele fala assim, ó, a obra foi nós que fez. E não foi ele que fez, não, o dinheiro é nosso. Mas ele foi lá, voltou conforme, né? Dançou conforme a banda, a música lá, ele traz essa verba. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu não considero muito republicano. Isso me parece uma moeda de troca. E não deveria ser assim. Deveria ter outro critério, tá? Inclusive, a verba desse ano, ela bateu a estratosfera. 5 bilhões de reais que está sendo dado, né? Então, o presidente ele fica limitado com o seu orçamento e o restante vem para 5 bilhões, tá? Tem gente que é a favor, eu sou contra. Eu acho que isso não é muito ético, mas é assim que funciona o presidencialismo de coalizão. O presidente da República, ele é duas pessoas em uma só. Ora ele é chefe de Estado, ora ele é chefe de governo. Ele é chefe de Estado quando ele vai para fora, por exemplo, o presidente da República, nesse momento, está no Egito representando o Brasil. Ele é chefe de Estado. Ele é chefe de governo quando ele está no Brasil, exercendo a sua função como chefe do governo efetivamente. Então, quando ele está fora, chefe de Estado. Quando ele está dentro, chefe de governo. Ué, mas isso é muito óbvio, não é? Por exemplo, no Reino Britânico, a gente tem a figura do rei e do primeiro-ministro, tá? Quem governa o país de fato? Primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, voto indireto. E quem que é o chefe de Estado? O rei. O rei é o chefe de Estado. Ele manda mesmo? Cara, quase nada, muito pouco, é mais formalismo. Mas tem essas duas figuras. No Brasil não tem isso. No Brasil a gente tem a figura do presidente da República. Isso é garantido? Isso vai durar muito tempo? Talvez não. Hoje existe um critério, parece que esse negócio está avançando muito no Brasil, a ideia do parlamentarismo, que a gente já teve aqui na época de João Goulart. A gente elegeria o presidente da República e o Congresso Nacional elegeria o primeiro-ministro, tá? O presidente da República ele seria uma espécie de moderador, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. E aí a gente está ferrado, porque se as eleições a gente vai lá e cobra do cara, lá com as eleições de direto isso não é tão democrático assim. E a nossa Constituição permite os dois sistemas, ou o sistema presidencialista, unipessoal, chefe de Estado, chefe de governo, ou o parlamentarismo, onde a gente vai ter a figura do presidente da República e vai ter a figura do chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Eu falei muita coisa agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não, eu não. Tá bom. Show de bola. Então, deixa eu mostrar para vocês o Brasil. Deixa eu mostrar para vocês o Brasil. Olha que legal, tá? Então, ó, vou colocar grandão aqui. Galera, me interrompa, tá? Eu gosto tanto quando vocês perguntam, parece que até melhora tudo. Olha só o que que a gente tem. Ó, vamos construir o nosso país aqui. Ó, a gente tem três poderes, tá? Eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo e eu tenho o poder judiciário, tá? Eric, fala para mim o que que faz o poder legislativo. Ele cria as leis. Boa, garoto, muito bom. Érica, fala para mim o que que faz o poder judiciário. Acho que ela não ouviu. Ó, Eric, vai você então. O que que faz o poder judiciário, cara? O que que faz o poder judiciário? Julga. Julga as leis, muito bem, julga leis, beleza. E o Poder Executivo? O que que faz o Poder Executivo? Executa. Boa. Então, ó, ele Executa as leis. executa as leis e administra a política pública. Pode ser isso? Pode sim. Beleza, show de bola. Agora vamos lá. A gente tem que falar de um troço que é muito doido, mas acontece o tempo todo. Quando eu olho para o Poder Executivo, eu digo para você que as funções típicas do Poder Executivo é administrar, típico, né? Ele administra. E ele executa.
não é isso? O executivo executa políticas públicas. Então, essas funções são as chamadas funções típicas, não é? Aquilo que ele serve. Ele tem que fazer isso. Beleza. Mas você sabia que tem um troço chamado funções atípicas? Funções atípicas. Que volta e meia ele faz, mesmo não tendo uma autorização expressa para fazer. Mas ele faz. Vou explicar melhor. Funções atípicas. Olha só. Poder executivo, ele julga, na opinião de vocês? Ele julga? Você vai dizer que sim, tá? Mas em situação muito específica. Ele vai julgar numa situação, por exemplo, de um PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar. O Wender fez feiura, o Wender chegou para trabalhar bêbado, fizeram uma denúncia para a ouvidoria, isso criou lá no chefe da repartição, fez uma sindicância, confirmou que o Wender realmente estava bebaço, aí abriram um PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar, para julgar a atitude do Wender. O Wender era recorrente nessa ação, o Wender foi exonerado e o Wender vai ser multado. Opa, o poder executivo julgou, sim, mas uma função atípica. Não é a função primordial dele, mas ele julga. De vez em quando ele julga, tá? Não é sempre, mas ele julga. Agora, E eu posso seguinte, te dizer que, Wender, que ele julga mais atos ou situações administrativas e não jurídicas? perfeito. Dentro do seu próprio quadrado, dentro do seu Ah, próprio ente, dentro do seu próprio poder, dentro das suas próprias funções. Ele pode julgar, dentro das suas próprias funções, ele pode julgar. E ele pode legislar, o poder executivo, ele pode legislar? Sim, em situações como decreto ou portaria. Em situações como decreto ou portaria. Em situações como decreto ou portaria, ele pode legislar. Quer um exemplo? O Wender prestou um concurso público. Qual é o ato que dá garantia que o Wender vai ser empossado, que o Wender vai ser nomeado? Um decreto, que é um documento assinado pelo chefe do Poder Executivo ou seu representante. Esse documento, quando assinado, ele vira lei. O Wender agora, por lei, ele é um servidor público. Então, olha só, ele assina um documento que vira lei. Então, isso é uma função do Poder Legislativo, tá? Poder Legislativo, portaria, decreto, normativa, tudo isso é uma forma de inovar no processo legislativo pelo Poder Executivo. De novo, dentro do seu babado, tá? Dentro do seu quadradinho. Nada de julgar crime penal, por exemplo. Isso não é a função dele. Nada de criar a lei para descriminalizar as drogas. Não é o papel dele, tá? Isso é ilegal, isso não pode não. Aí a gente olha para o poder legislativo. Beleza, Wender, o poder legislativo ele cria leis, né? Beleza. Mas, concorda comigo que isso aqui são suas funções típicas? Eu tenho que falar outra coisa do poder aqui, ó. O poder legislativo, ele cria leis, mas ele cria leis e ele faz outra coisa que é importante. Ele fiscaliza, tá? E fiscaliza quem? O Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo, ele fiscaliza o Poder Executivo e o Poder Executivo fiscaliza o Poder Legislativo. Os dois fiscalizam o Poder Judiciário e o Poder Judiciário fiscaliza os dois. Então, pensa na situação assim, os três estão um olhando para o outro. Se o Poder Judiciário fizer besteira, o Senado Federal vai lá e caça o presidente do STF. Se o Poder Legislativo fizer besteira, o Executivo ele pode denunciar para o Poder Judiciário caçar também. Se o Poder Executivo fizer besteira, os outros condenam ele também. Então, eles estão o tempo todo se olhando. Qual que é o nome disso? O nome disso é pesos e contrapesos. Pensa numa gangorra. Né? Cada um senta de um lado e a gente fica ali tentando equilibrar, não é isso? É isso. O poder ele tem que ser harmônico, tem que ser, então a expressão, né? Harmônicos entre si, tá? Mas independente. Ninguém vai mandar no brinquedo do outro. O brinquedo do judiciário é um, do legislativo é outro e do executivo é outro. Cada um no seu quadrado, mas um olha para o outro.
Ó, se você pular, se você sair desse círculo aí, ó, não vai te ferrar, aí não vai tirar você daí, tá? Esse é o Checks and Balances, que saiu numa banca da CESP em inglês, mas em português seria pesos e contrapesos, tá? O nome desse sistema. Então, o Poder Legislativo, ele fiscaliza o presidente da República, tá? O Poder Executivo. O Legislativo fiscaliza o governador do estado. O Legislativo fiscaliza o prefeito, no caso, a Câmara dos Deputados. Beleza, mas tem alguma outra coisa que ele faz que não são suas funções típicas? Sim, tá? Tem as funções atípicas também do poder legislativo. Por exemplo, o poder legislativo ele pode fazer concurso? Pode. Sim. Existe concurso de Câmara de Vereadores? A gente encontra concurso de Câmara dos Deputados? Quase não vejo, mas deve existir, né? Sim, existe sim, tá? A gente tem um concurso da Câmara dos Vereadores, a gente tem concurso da Câmara dos Deputados, a gente Do tem Senado. concurso, a gente tem concurso do Senado Federal, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, o maior salário do Brasil para enfermeiro é o Senado Federal, tá? Salário de R$ 27.000. Maior salário para ser enfermeiro do Senado Federal, tá? Pensa aí nesse concurso aí, viu? Sai uma vaga quando sai. Ninguém quer largar aquele concurso. Mas sai, tá? O melhor do Brasil. Quando alguém falar para vocês que enfermeiro ganha mal, aí vocês falam assim: você já prestou o concurso do Senado? Não. Por que você não presta? Paga bem, tá? R$ 27.000, diferente para alguns membros desse grupo aqui, é um dinheiro interessante para mim, tá? Né? Então, vamos lá. Então, ó, se o Poder Legislativo ele pode fazer concurso, isso aqui não é um ato administrativo? Não. Porque eu não estou provendo mais servidores para o meu órgão? Então, isso não é um ato administrativo? Então, uma função atípica do Poder Legislativo é administrar. É um ato atípico, tá? É administrar. Wender, mas tem algum ato do poder, tem mais um ato do poder executivo, do poder legislativo? Sim. Além do ato de administrar, o poder legislativo ele pode julgar, tá? É uma função atípica do poder legislativo. Ele pode julgar. Wender, quando que o poder legislativo vai julgar? Ué, impeachment. A gente teve o caso lá do impeachment da Dilma Rousseff. Quem é que julgou ela? O Poder Legislativo. E quem era o Poder Legislativo naquela situação? Ué, o Senado Federal. O Senado Federal, que é um poder legislativo, ele julgou a Dilma Rousseff, né, as contas dela, e ela foi condenada pelo crime de responsabilidade fiscal, tá? As chamadas pedaladas fiscais, ela arrolou uma dívida que não poderia rolar com dinheiro público. Isso é crime, tá? Crime de responsabilidade fiscal. Então, essas são as funções atípicas, tá? Do Poder Legislativo. Vamos olhar para o Poder Judiciário. Galera, alguma vez na vida de vocês já viram concurso de tribunal? Vocês já viram um concurso de tribunal? Já ouvi falar. Sim, tá? Existe concurso de tribunal, galera. Existe concurso, por exemplo, para você trabalhar no Supremo Tribunal Federal, para você ser servidor de carreira lá, tá? E volta a dizer, é o maior salário que você pode ganhar como enfermeiro, tá? Senado Federal e Supremo Tribunal Federal, que é a repartição máxima do Poder Judiciário no Brasil, a figura do Supremo Tribunal Federal, tá? E olha só, de novo aquela situação. Quando o Supremo Tribunal Federal faz um concurso, ele não está fazendo uma função atípica de administração? Então, isso daqui é uma função atípica do Poder Judiciário. Ele pode administrar dentro dos seus próprios órgãos, dentro da sua própria competência. Agora, mais uma situação. A gente tem uma coisa do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça do Estado, cada um tem um, Superior Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Superior Tribunal de Justiça do Ceará, Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná, cada um tem um. Mas a gente tem um cara que está acima desses caras, que é o Superior Tribunal de Justiça Federal.
E acima desse cara, a gente ainda tem um Supremo Tribunal Federal. E aqui é os deuses, tá? O Superior Tribunal de Justiça acha que é Deus. O Supremo Tribunal Federal tem certeza. Eu sou Deus. E na hora que eles estão julgando lá, isso é um Estado brasileiro mesmo, tá? Aquela toga lá, aquele toga, né? Aquela toga que eles usam é que eles são a encarnação da Constituição. Por isso que o Supremo Tribunal Federal é chamado de guardião da Constituição. Ele tem que julgar sempre em cima da Constituição, tá? Sempre em cima da Constituição. E quando eles estão, olha só, quando eles tomam as suas decisões, ele forma uma coisa que é chamada de súmula. Então, ó, quando eu tomo decisões reiteradas, eu formo uma súmula, que é uma decisão que vai servir para embasar todas as outras que vierem nesse sentido, tá? O nome disso é uma súmula. E a súmula do Supremo Tribunal Federal, ela é chamada de súmula vinculante, tá? Súmula vinculante. Todas as outras decisões que a gente tiver nesse sentido, a gente vai aplicar essa regra, tá? O nome disso é uma súmula vinculante. Súmula vinculante. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Show de bola? Então, ó, o Supremo Tribunal Federal, ele legisla. Para pensar assim, não. Porque se ele cria uma lei que vai, ele cria uma decisão que vai impactar todo mundo, ele está legislando. Se ele está legislando, ele está fazendo uma função atípica. Ele não foi, vamos colocar aqui, ó, súmula vinculante. Ele não foi concebido e ele não foi criado para tomar decisões, para criar leis, mas a partir do momento que ele cria uma súmula vinculante, ele está legislando, e ele legisla muito sobre nossa vida, tá? O tempo todo ele está legislando. Deixa eu ver qual que é o recado. Tudo bem, de boa. Galera, querem perguntar alguma coisa? Isso confunde um pouco a cabeça mesmo, mas é interessante. Sim, é por isso que a gente vai revisar esse troço tantas vezes, a gente vai fazer tanta questão, que não tem como a gente dar errado. Show de bola, ó. Então, ó, a divisão e a coordenação dos poderes são princípios basilares para o Estado de Direito, tá? Fundamentais para assegurar a equidade. Eric, o que é equidade? É tratar diferentes diferentes. Boa, dá mais, aqui tem Iguais menos e e dá iguais. menos, aqui tem mais. Show de bola, Isso. bacana. E a gente tem a igualdade formal e a igualdade material. Igualdade formal, a gente trata todo mundo da mesma forma, na lei. E igualdade material seria o princípio de equidade, tá? Mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Justiça e limitação do poder estatal. O poder estatal não pode ficar concentrado tudo na mesma pessoa. Imagina um presidente da República que julga, que administra e que legisla. Imagina um rei. Ele vai ser gente boa? Claro que não. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Beleza? A separação dos poderes é o cerne da organização política brasileira, estabelecendo 3 esferas distintas e independentes de autoridades. O Poder Executivo é responsável pela implementação e execução das leis, o Legislativo pela criação da lei e o Judiciário pela interpretação e aplicação destas. Essa divisão visa prevenir a concentração excessiva em um único órgão, evitando abuso e garantindo a proteção dos direitos do cidadão. O Poder Executivo é representado pelo Presidente da República, governadores e prefeitos, de acordo com os níveis de governo, tá? A única diferença é município. O município não tem poder judiciário, só poder legislativo e poder executivo. Só vereador e prefeito. O poder judiciário que é aplicado aqui vem do Estado ou da União. Aí depende do crime. Se você cometer um crime de esfera estadual, vai ser o juiz do Estado, né? O juiz lá estadual que vai te julgar. Se você cometeu crime contra entes ou a administração da União, quem vai te julgar vai ser o juiz federal, tá? O juiz federal que vai te julgar no final das contas. Zelando pela implementação eficaz das leis, os presidentes eleitos democraticamente, chefe de Estado e chefe de governo, possuem responsabilidade significativa na condução do país. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sua função principal é a criação e aplicação de leis. A representatividade parlamentar é vital para garantir diversidade de perspectivas e interesses da sociedade, contribuindo para a formulação de políticas que reflita a vontade popular, a soberania popular, tá? O Poder Judiciário é incumbido de interpretar e aplicar as leis.
O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte exercendo a função de última instância e guardiã da Constituição, e atuando como tribunal de última instância. Os demais tribunais e juízes desempenham papéis específicos na resolução de conflitos e na produção de direitos individuais, que a gente chama de searas do direito. Eu tenho um juiz da família, eu tenho um juiz do trabalho, eu tenho um juiz da vara da infância e juventude, eu tenho um juiz penal lá, que vai crimes penais, que é penal mesmo, é penal, penal. Juiz da vara civil, juiz da vara penal, juízes, tá? Que vão cada um julgar. E ninguém é diferente do outro. Cada um te ferra de uma forma diferente, mas todo mundo te ferra igual, tá? Embora os poderes sejam separados, a coordenação entre eles é essencial para a estabilidade e eficiência do Estado. Todas as vezes que um desses caras aqui implica com o outro, dá ruim para nós. Sério. Quando o Poder Executivo implica com o Poder Legislativo, a gente está ferrado. Quando o Poder Judiciário implica com o Poder Legislativo e Executivo, a gente está ferrado. O nome disso é crise institucional. Uma instituição está brigando com a outra. E o que isso vai acontecer? Represália, vingança, represamento de decisões que poderiam ser tomadas rapidamente, tá? Um vai implicando com o outro, a gente vai tendo crises institucionais. Toda vez que você vê o presidente do Senado falar mal do Supremo Tribunal Federal, cuidado, isso vai ser ruim para a gente. Todas as vezes que a gente vê o Poder Executivo falando mal do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal, isso vai dar muito ruim para a gente, porque essa crise institucional não é interessante para o Estado de Direito. Alguma coisa ruim vai sair daquilo ali, beleza? Para garantir a estabilidade e eficiência do Estado, mecanismo como a independência funcional dos governos e o sistema de freios e contrapesos que cada um exerce suas funções sem usurpar as competências alheias, tá? O diálogo e a cooperação entre os poderes são fundamentais para a preservação do equilíbrio institucional. A efetiva coordenação entre os poderes é um desafio constante, um indicativo do dinamismo do sistema político democrático brasileiro. Isso é uma jabuticaba, só tem aqui no Brasil, tá? Evidenciando a necessidade de diálogo e negociação para o avanço do país. Em resumo, a divisão e coordenação de poderes da República são os princípios que garantem a governança equilibrada. Governança. Não falei de governabilidade, estou falando de governança, tá? Governança. De fato fazer, de fato criar política pública, tá? Que é por isso que a gente estuda esse negócio o tempo todo. E a proteção dos direitos fundamentais e a promoção da justiça social, tá? Contribuindo para a construção de uma sociedade democrática e transparente. Galera, quer perguntar alguma coisa? Falem comigo. Estão me ouvindo? Seguinte, eu vou colocar uma proposta para vocês. Vocês querem fazer mais um bloco? E aí a gente pode ir para questões, a gente pode fazer umas questões, ou vocês querem deixar para amanhã? A gente acorda às 5 horas da manhã e aí a gente faz questões até 6 horas. O que vocês acham melhor? Pode falar, se acaso não quiser falar, pode falar no chat aí, ó. Vamos fazer mais um bloco agora, ou a gente descansa agora e acorda às 5 horas da manhã, acorda mais cedo e a gente faz as questões. Quem não puder ver, a gente vai deixar disponível depois que a aula vai ficar gravada. Ninguém falou nada, que tristeza. Eu prefiro seguir hoje. Então pode ser então? Vamos fazer mais um então? Vamos fazer mais uma. Eu gostei de ter aula cedo, mas vamos fazer mais uma. Show de bola. A gente vai fechar agora, vai passar 10 minutos, eu mando o link então e já vou separando as questões para a gente resolver, beleza?